Sejam bem-vindos para mais um estudo do VCR dos Valorosos de Sião, né? Da semana 21 a 27 de abril, com o tema Se não sois um, não sois meu. Nós vamos estudar as sessões de doutrina e convênio 37 a 40, que fala um pouco sobre Deus reunir a gente, né? Da gente se unir com o Pai Celestial e a gente poder se abençoar por causa disso. Então, a gente pode dizer que aquela época o Deus estava vivendo um momento de tranquilidade, né? Então, era um momento que eles se reuniam no domingo, era um momento que o idioma tinha sido traduzido, a igreja estava estabelecida. Então, podemos dizer que era um momento que considerado de calmaria, eu acho, para os membros da igreja naquela época. Então, quando o Senhor revelou para a vida de comigo, no ano de 1830, uma revelação que informava uma designação, um desafio para os membros que estavam na cidade de Cosmos, né, para ir para a cidade de quê? De Ohio. Essa revelação aconteceu em 1830 e o êxodo, a saída para Ohio, ele começou no ano de 1831. Então, foi um período de que os membros da igreja, muitos aceitaram o desafio, né, e eles tiveram que percorrer cerca de 400 quilômetros, ou seja, era uma caminhada muito dura, muito longa. Então, com isso, foi algo muito desafiador para aquele momento daquelas pessoas. E tinha um propósito muito grande, tinha um propósito maior, né? Era que estabelecesse a igreja na cidade de Ohio, e o Trimorfino fala que eles seriam investidos do poder do alto. Então, era algo que eles precisariam de exercer muita fé. E, além disso, eles deixariam suas casas confortáveis, eles deixariam o ambiente que eles viviam, que era um ambiente considerado seguro, para caminhar 400 quilômetros em uma jornada, né, até a chegada da cidade de Ohio. Eu imagino, né, que eles tiveram essa caminhada para o Pai Celestial poder agir, né, na vida deles. Então, é igual a nossa vida, né? A gente quer alguma coisa, ou a gente pensa em alguma coisa, em fazer algum sonho da gente, a gente vai ter que ter o nosso esforço para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, eu sempre penso na oração, né? A gente está orando ao Pai Celestial, mas a gente também precisa de uma ação. A gente ora e a gente faz a ação. E juntando se transforma a oração, né? O mesmo. Então, eles estavam ali em busca de ir a Ohio e eles iriam receber riquezas do Pai Celestial, né? Depois que ele pudesse fazer aquilo, de se submeter à vontade do Pai Celestial. Uma coisa também que eu estava lembrando é que no momento que o Senhor falou para eles mudarem, né, para Ohio, João estava traduzindo a Bíblia. Ele tinha pedido a ele para traduzir algumas partes da Bíblia, que a gente sabe que foram, né, foi modificado. O Senhor foi dando revelação para que a gente entendesse melhor, uma maneira de a gente entender melhor e a maneira correta da tradução. E foi muito interessante que ele ia fazer o pedido a esses santos, eles não interrogaram, não perguntaram por que tinha que ir, nem reclamou. E ele foi obediente ao Senhor. E tinha um propósito dele ir para esse lugar, porque esse lugar seria bem melhor, aí seria um lugar que eles iam encontrar o quê? Ia construir o templo, e através do templo ele ia fazer os convênios, a investidura. Tudo isso era para o progresso deles. O primeiro propósito foi para que eles saíssem de lá, porque as pessoas estavam, os perseguidores, né, os inimigos, estavam perseguindo ele mais ainda. E, em segundo lugar, mais importante, que lá apareceu Cristo, no templo de Quita, né, no caso, apareceu Moisés, apareceu Elias, e o templo foi construído. Então, foi muito importante a saída deles para lá. E o interessante é que ele não interrogou a momento nenhum eles. E alguns ficaram e outros foram. Né? Tinha um momento que a causa de que eles iam para Ohio, para essa cidade,
buscar ser obediente ao Senhor era algo muito desafiador, porque você sai da sua casa em prol de algo que você apenas ouviu de um nome, né? Então, aquilo, muitos membros da igreja naquela época conseguiam obedecer esse chamado, né? E outros não. Então, aqueles que foram percorreram 400 quilômetros, mas não eram 400 quilômetros que eles estavam no veículo confortável, né? Eram 400 quilômetros que eles estavam sendo testados, da chuva, do sol, do frio, muitas vezes. Então, não era uma fome, né? Fome, né? Então, era algo desconhecido para eles. Então, não era esse êxodo, mesmo que você, a 400 quilômetros, se a gente analisar o outro carro, é uma viagem que a gente vai fazer quantas vezes uma pessoa, né? Daí e volta 4 vezes uma pessoa, né? Nossa, vai. Imagina. Eu não consigo nem. E Eu não consigo nem comprar aqui lá no supermercado, né? Imagina a dificuldade, porque tem pessoa de idade, né? Tem crianças. hoje, né? Hoje em dia a gente fica imaginando se o profeta chegar e disser, o meu povo vai ter que se reunir aqui em São Leite ou em Ohio, e aí quem é que está preparado para ir? Quem vai ter essa prova de fé, né? De deixar tudo que tem aqui, deixar trabalho, deixar os familiares, os amigos e ir para lá, né? Primeiro que muitos não têm as condições financeiras de pegar a passagem, e aí vai ter que vender casa, vai ter que vender carro, vai ter que vender tudo que tem. Se não vender, vai no tempo, né? Mas o Senhor disse lá no 4, no 37,4, ele diz: eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo, até que eu venha. Então, escolha por si mesmo. O Senhor não tirou o arbítrio deles para dizer assim, vocês vão ter que ir. O Senhor deixou eles escolherem. O arbítrio ele não perdeu para isso. Então, muitos ficaram e muitos foram. Muitos foram obedecer ao Senhor. E as bênçãos de lá, porque hoje é super evoluído lá, né? Eles receberam muitas bênçãos, eles são. Lá é riquíssimo, né? O povo lá. Uma área próspera, né? Uma hora próspera. Hoje podemos ver claramente que esses santos conseguiram enxergar com os olhos da fé que o Senhor tinha grandes bênçãos à espera deles em Ohio. Então, hoje os desafios que talvez o Senhor hoje não nos peça para a gente sair e morar em outra cidade. Mas o Senhor vai nos dar desafios, né, atuais, que muitas vezes para nós são coisas difíceis, mas se a gente olhar com os olhos da fé, se a gente ver com os olhos da fé, a gente acreditar, a gente ter confiança no Salvador Jesus Cristo, a gente vai conseguir exercer aqui na terra, né, o nosso arbítrio de maneira que seja agradável ao Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não veja os desafios que o Senhor permite que estejam em nossas vidas como problemas. E esse povo, eles realmente viram como uma oportunidade de fé, para que eles pudessem trilhar esse caminho até a chegada na cidade de Ohio. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que a nossa vida ela possa refletir a confiança que o Senhor tem em nós. O Pai Celestial não confia muito em nós, né? Para viver o Evangelho de Deus na terra. E cuidar do reino dele aqui na terra. Se ele está chamando, ele já preparou um caminho para isso, né? E quando ele chama, ele antes ele prepara o caminho para que as coisas aconteçam. Então, cabe a gente ter fé bastante para seguir o pedido dele, né? Como às vezes é um pedido tão simples que o profeta faz, tipo, ano passado ele pediu para que a gente pensasse celestial. Né? Aí é um pedido tão simples. Estudar a expiação de Jesus Cristo, estudar o discurso. É um pedido tão São simples. poucas coisas. Porque normalmente a gente quer fazer a outra vontade, não a vontade do Pai. Muitas vezes a gente escuta em algumas orações, não, mas que seja feita a sua vontade. Aí quando chega a vontade dele, Testando, né? não, hoje E hoje em dia, porque eles foram para lá, porque o povo já estava orando
para que eles chegassem lá e pudessem se juntar e ser fortalecidos juntos. É isso. E é importante que eles obedeceram e foram. Hoje em dia, o senhor pede o quê? Ele não pede que a gente viaje tão longe. Ele vem só na capela, vemos aos domingos, às 10 aulas, nos fortalecemos juntos, fazer uma atividade em casa, uma reunião familiar. Então, é isso que o senhor pede de nós, não pede para a gente ir tão longe. É tão perto de ir até a capela, né, até a igreja, todos os domingos, fazendo atividades. E quando ele diz que seja um, né? Ele não quer dizer que você seja uma pessoa. Ele quer que você seja vários em um propósito só. Né? E aí o reino cresce. Eu acho que vai ser também que vai aparecer dificuldades e tudo isso são testes. Né? O apóstolo, o Helder Davi de Abednego, ele fala: os testes, né, na escola da mortalidade são elementos vitais para nosso progresso eterno. No entanto, é interessante notar que a palavra teste não é encontrada nem mesmo no mesmo contexto escriturístico das obras padrão em inglês. Em vez disso, palavras como provar e examinar são usadas para descrever vários padrões de como demonstrarmos adequadamente nosso conhecimento espiritual e nossa compreensão do plano eterno de nosso Pai Celestial, nossa devoção a Ele e nossa capacidade de buscar as bênçãos de sua expiação. Ele, que é o autor do plano da salvação, descreveu o exato propósito de nossas provações mortais, usando a palavra provar e examinar, tanto nas escrituras antigas quanto nas modernas. Então, né, vai ter teste, vai ter dificuldade, ele vai estar lá fazendo algumas provas para a gente, né? Ele vai estar nos examinando para ver quanto a gente é capaz, né? E foi isso que eu imagino que ele tenha feito com essas pessoas, né? Ele deu um propósito, né? Quando as pessoas se reunirem para ser um com Cristo, né? Terem o mesmo propósito. Mas elas teriam que ter o seu esforço, né? O Senhor, Ele ama o esforço. Então, Ele examina elas. Então, se ela quer essa bênção, por que ela não vai ter nenhum esforço? Eu só vou dar 5 de entrega de mãos dadas? Não. Eles não têm mais esforço também, né? Tem que fazer a nossa parte, né? Vamos passar 38. Não sei, 38. 38, o Senhor começa com a autoridade dele. Achei muito interessante. O Senhor não é só aqui, ele já usou em outras escrituras, com a autoridade dele se identificando. O Senhor não precisa se identificar para a gente, mas ele faz. Ele diz assim, 38:1. Assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou por sobre a vasta extensão da eternidade e todas as hostes seráficas dos céus, antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante dos meus olhos. É tão interessante que eu comecei a ler a escritura e lembrei uma criança. A mãe, ele está fazendo alguma coisa errada, né? Uma criança falando, né? A mãe faz: ei, pare, viu? Eu sou sua mãe. Aí a criança, né, olha assim para a mãe e fica, aí entende a autoridade da mãe. Ou do pai. Então, você não está me vendo, eu sou a sua mãe, o seu pai. Aí a criança vai e para, não faz mais nada, né? Então, o Senhor aqui quis chamar a atenção deles. Eu sou o Senhor. Aí ele começou a dizer, né, que o grande eu sou, como ele se identificava no Velho Testamento. E ele continuou ainda se identificando no Novo Testamento. A gente já comentou sobre isso aqui, né? E ele diz assim, ó. No versículo 1, 2, eu li, né? Isso. Sou aquele que falou, no 3 agora, eu sou aquele que falou
e o mundo foi feito em... Desculpa, eu sou aquele que falou e o mundo foi feito a todas as coisas por mim e vieram a existir. Então ele foi simplificando e dizendo, aqui fui eu que fiz, todas as coisas me pertencem. Nesse momento aqui é na conferência, não é, Graça? A terceira conferência aqui. A terceira conferência. Interessante que E ele começou com essa introdução, né? Dando essa revelação para os santos e se identificando. eu gostei particularmente como aquele povo ia viver próximo, naquela mesma cidade, naquele unos em propósito. Então, o Senhor ele disse em seguida, depois do 4, versículo 4, ele diz assim, versículo 4. Sim. Sou aquele, o 38:4. Sou aquele que arrebatou a Sião e Enoque para meu próprio seio. E em verdade eu digo que todos os que creram em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu propósito nome, em virtude do sangue que derramei por eles, intercedi perante o Pai. Interessante que ele estava dizendo que saibam que eu sou aquele que vai estar ao lado de vocês, mesmo nesse desafio, mesmo nessa dificuldade, que eu vou ser aquele a quem o Senhor designou, né? O próprio Salvador Jesus Cristo. Então, é uma maneira, eu acredito, de confortá-los, dizer a eles que, calma, eu estou com vocês. É uma maneira de acalmá-los, mediante aquele grande desafio de percorrer 400 anos, de ir para uma nova cidade, para uma nova vida, sem trabalho, sem nada. Então, assim, não existia ainda. Hoje a gente analisa a cidade que se tornou, é um lugar de tranquilidade, é um lugar seguro, mas naquela época não. Então era um momento que aquelas pessoas tinham muitos medos, né? E no versículo 23 ele começa a dizer para as pessoas, para nós, as revelações da doutrina convência são revelações modernas, ou seja, são revelações que estão para nos ajudar na mortalidade. Ele começa no 23 dizendo assim, mas em verdade vos digo, ensinai-vos uns aos outros, de acordo com o ofício para o qual vos designei, e que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude, a santidade diante de mim. E novamente vos digo, todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Então eles tinham que viver o quê? Em comunidades. Eles viviam e eu começava a viver próximo, né? Então, cada um com uma educação diferente, cada um com uma visão de vida diferente. Mas o Senhor diz que eles precisam lembrar de que cada um é importante para o Senhor, que você estime o seu próximo, que você ensine a um ao outro, né? Palavras realmente de sabedoria, que eles possam estar próximos, buscando a virtude. Então, para que eles possam viver em harmonia. Então ele diz no 27, isto vos dei como parábola, que eu sou e digo, sede um, e se não sois um, não sois meus. Então o tema da nossa aula de hoje da semana, ele está falando sobre a unidade, sobre estar uno em propósito, estarem unos para terem sucesso. E o Senhor sabia os desafios que eles iriam enfrentar, de caminhos dolorosos, chuva, sol, falta de comida, estabelecimento de um novo lugar. Mas, acima de tudo, eles iam enfrentar as mazelas da mortalidade, né, de serem perfeitos. Então, o Senhor estava dizendo, se for uno em propósito, as coisas elas vão dar certo. Vai fluir. Isso em qualquer coisa que a gente faz, desde o nosso lar. Quando a gente vai preparar uma atividade da igreja, então, se a gente está no propósito, se a gente está com o mesmo desejo de que as coisas deem certo, ela vai fluir. Né? Então a gente vai ter o Espírito do Senhor, a gente vai ter inspiração do Senhor para que possa dar certo. Isso me fez lembrar esses versículos.
Me fez lembrar, quando o senhor fala para eles serem unidos, sem um propósito, me fez lembrar o templo. No templo, quando a gente chega lá, a gente não quer sair mais. É tão gostoso ficar aqui. Se eu pudesse, eu morava aqui, se eu pudesse, eu nunca sair do templo. E quando a gente entra, chega, se sente bem. Por que lá no templo? O que acontece? Todas as pessoas usam a mesma cor de roupa, no caso, usamos a roupa branca. Lá não sabemos quem são, se a pessoa é advogado, se deixou de estudar, se é rico, se é pobre. Todos têm o mesmo propósito, que é a redenção dos mortos. Primeiro você vai lá e faz as ordenanças por você, a primeira vez. E depois você vai e faz pelas pessoas. Então, o propósito lá das pessoas que estão lá é o quê? É ajudar as pessoas que estão lá do outro lado do véu. Vamos explicar futuramente sobre isso aí nas próximas aulas. Mas o propósito de lá é a redenção dos mortos. Então, todas as pessoas têm o mesmo propósito ali. Veja como é a união. Todo mundo se organiza, todo mundo um ajuda o outro, um conversa com o outro, parece que conhece por muito tempo. Né? Começa a ter amizade, e depois você fica na outra semana, não vejo a hora de chegar, seu dia na terça, seu dia na quarta, não vejo a hora de ir, quando a gente se encontra é a alegria. Então, um exemplo de Sião, de uno e propósito, é a vida no tempo que nós podemos viver. Vocês concordam comigo aí? E uma das coisas também que acho interessante nesse capítulo, né, é que eles escutaram a palavra de Jesus Cristo, né? Eles buscaram e eles foram aconselhados, e eles fizeram com que aquele conselho ele fosse dado, né? O segundo tópico é ouvir a minha voz e siga-me, né? Meu praticamente estava falando, vem e segue, né? E eles foram fiéis, eles conseguiram chegar no raio e tudo mais, né? E tudo isso. E o segundo tópico também é tipo uma junção, né? Se a gente está seguindo Jesus Cristo, né, ele vai estar preparado, a gente não vai temer. Então, o segundo tópico é, se estiver preparado, não precisa temer. Então, quando a gente segue, a gente vai estar preparado, que o Senhor vai capacitar a gente, então a gente não vai precisar temer, né? Toda vez que eu falo temer, duvidar, né, que eu estudo, eu sempre me lembro da escritura dos jovens desse ano, que é busque a Cristo sem temer, sem duvidar e sem temer, né? Eu sempre me lembro. Então, eles buscaram Cristo, estavam preparados e não iam precisar temer, porque eles vão estar sempre em um único propósito, que era chegar ao raio, né? E eles estariam ali sempre sendo abençoados pelo Pai Celestial. E olha o que o Senhor prometeu para eles. Ainda voltando só um pouquinho, no 38:9, e ele confirma no 38:15, que a gente estava comentando antes. 38:9 ele diz: portanto, cingir vossos lombos e preparai-vos, eis que o reino é vosso, e o inimigo não prevalecerá. Então, ele falou isso para o povo daquela época e para nós também. E no 15 ele confirma novamente: portanto, sedes fortes, de agora em diante, não tem mais, pois o reino é vosso. Olha isso, o reino é vosso, no presente, né? É vosso, é nosso. A gente não tem que temer a nada, porque o Senhor está sempre conosco. Às vezes a gente está passando uma provação e diz: fica, meu Senhor, como é que eu vou resolver isso? Ele diz: não tem mais. Imagina que a gente tem o reino do Senhor para nós. E ele está lá junto de nós, nunca vai nos abandonar. Mas no discurso do Adão, ele disse que agora é o momento de nos prepararmos e de provarmos que estamos dispostos e capazes de fazer tudo que o Senhor nos ordenou. E aí ele fala assim, que a mortalidade, a gente vai passar por muitos desafios, por muitos testes. Seja na vida pessoal, seja na vida temporal, financeira, a gente vai passando por muitos testes. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas. Então, a mortalidade é o momento de aprendizagem, de desenvolver os nossos atributos divinos, de fortalecer a nossa fé. E esse êxodo para o raio, eles serviram para que as pessoas pudessem dizer assim:
de acreditar no desafio que foi feito, mas acima de tudo, de mostrar sua fidelidade ao Senhor. Assim como os apóstolos também, no tempo que eles estavam andando na terra, ele convidou os 12 homens para que andassem com ele, para que eles pudessem ter experiência junto com ele, para que eles tivessem ter sentimentos também que ele tinha. Então esses homens não eram homens perfeitos que ele convidou, né? Eram pessoas imperfeitas. Ele escolheu, mas essas pessoas estavam dispostas a mudar seu coração, estavam dispostas a seguir ele e fazer aquilo que ele pediu, que ele obedeceu. Seguir ele naquela época não era uma tarefa tão fácil, né? Ele também era perseguido naquela época. As pessoas perseguiam, os fariseus perseguiam ele. Algumas pessoas não gostavam dele, porque entendiam que ele ia atrapalhar em alguma coisa. Muitos não tinham o testemunho que ele era Cristo. E aí pediam para ele fazer milagre, para ele fazer alguma coisa para provar que era ele. Mas os apóstolos andavam com ele, mesmo sem ele ter que dar nada a ele de troca. Sem ele ter que provar nem dar nada. Eles já viam o que Cristo fazia. Eles testemunhavam particularmente com ele. Andavam lado a lado com ele. Então, quando a gente chegar a esse dia de a gente ser convidado a ir para o raio ou para outro país, se o profeta chamar, a gente vai ser convidado a ter experiências mais próximas de Cristo, experiências mais juntinho com ele lá. E aí vai ser confirmação do Espírito na hora, se aquilo ali é de Deus ou não vai chegar lá. Não vai ser o que falaram, mas o que o profeta está falando. O profeta é o que recebe revelação diretamente para a gente, né? Para a igreja, para a gente ir para o mundo, para a gente ser convidado para lá. Eu fiquei pensando também no 18, 38 e 18. Ele diz que o objetivo e o propósito de Sião. 38 e 18. E agora vos ofereço e considero apropriado dar-vos maiores riquezas, sim, uma terra de promissão, uma terra que emana leite e mel, sobre a qual não haverá maldição quando o Senhor vier. Essa é uma terra extremamente abençoada, né, Essa? E hoje em dia nós temos as bênçãos de semeio da igreja. Olha quantas coisas a gente tem os programas. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu estava pensando. Os programas que a gente tem. Suficiência, bem-estar. E a gente tem um ar-condicionado. Então, se a gente pensar bem, a gente já tem se mandar na vida da gente. Já tem muito tempo. Tem o nosso trabalho, né? Tem a nossa maneira da gente se manter. Tem a família, a gente tem muitas coisas na mão da gente, porque a gente tem, e tem um tempo para isso, tem gente, quantas vezes? E ainda não só para perseguição que eles seguiram. E não tem perseguição, a gente tem agora na internet, ninguém tem, né? Perseguição. Não como eles tinham lá. Não como eles, É diferente, né? Agora só assim, né? Eu coloquei aqui a autossuficiência, ajuda humanitária, educação, obra missionária, história da família. A gente tem um computador para saber, pesquisar sobre a nossa família. Então, veja quantas vezes se mandar nós temos nas nossas vidas. Fiquei pensando, agora que eu li isso aqui. A gente vai lendo e vai vendo assim, né? Adaptando para a nossa vida. A nossa situação atual, né? A nossa vida, a perspectiva da nossa vida, né? Vamos avançar ou tem mais um comentário? Vou avançar para agora. Ele no 39, ele continua falando lá, né? Ele no 39:1, ele já fala com Deus, escuta e dá ouvido à voz daquele que é toda a eternidade, o grande eu sou, sim, Jesus Cristo. Ele já começa de novo falando que ele é. Ele já está dando aula, escuta aí, e quem está falando sou eu. É como a mãe diz ao filho, né? Quem está falando sou eu, escuta aí. Estou falando com Você, você, viu? Thiago? Estou falando com você, viu, amor? Quem sou eu? Sou sua mãe.
Ele continua dizendo a luz e a vida do mundo. Uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O mesmo que vi aos meus no meridiano dos tempos e aos meus não me receberam. E não é forte esse tempo quando ele diz: eu fui nos meus e os meus não me receberam. Então eles não reconheceram como Salvador. Né? Essa sessão aí, 39 e 40, vamos comentar um pouquinho mais dela tempo, né? Uma pergunta, James Francisco. James Corbett, né, o pronúncio, eu acho que é essa. Ele foi um grande ministro metodista, quase não saiu. Desculpe aí. Por 40 anos, viu o tempo que o homem pregava? 40 anos pregando. Minha missão foi quanto? Um ano. Porque foi um ano, só que mesmo o homem ficava 40 anos pregando. E ele, nessa época, ele tinha 60 anos. Já era um senhor de idade, né? Aí ele desafiou Jesus Cristo, ele queria que uma revelação para ele. O Senhor deu duas sessões, que foi a 39 e 40, né? E agora confirma comigo, né? Certo. E o Senhor deu essa e disse a ele, disse que ele queria saber que ele desse uma revelação. Aí o Senhor disse assim, desafiou, ele disse: eu quero que você vá para Al-Hai junto com os santos. E esse homem, ele era rico, ele tinha terras, ele tinha filhos que pregavam também. Então ele olhou assim para um lado, para outro, aí desistiu, não quis ir. Os santos, ok, igual o filho rico, né? O filho pródigo, que ele, com toda a riqueza, pegou e foi. Quero minha parte. Ele disse: quero minha parte. E ele, o Senhor disse, mas perguntou assim: olha, vende tudo que você tem e me segue. Ele desistiu. Então a mesma coisa esse homem fez. E aí ele desistiu e perdeu as bênçãos, que era a oportunidade de ir para lá, porque veio os santos passaram quando chegaram até lá, e as experiências de vida que eles tiveram, o templo, apareceu Jesus Cristo. Mas sempre tem consagração, né, gente? A vida toda dos santos viveram consagração. Por isso que a gente tem que hoje apoiar, né, a lei da consagração, que não é fácil. Então, ele perdeu toda a história, deixou lá para trás e não quis ir com os santos. E ele que perdeu, né? E ele pensou o quê? Na riqueza que ele tinha. Ele tinha muitas terras. E os filhos também. No versículo 8, 9, ele está falando a respeito desse homem. Então, ele é verdade de mim. Tem um coração agora reto diante de mim. Veja que sobre tua cabeça conferi grandes bênçãos. Entretanto, vocês grande tristeza, porque me rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então, ele tinha grandes promessas, ele era reto, mas em algum momento da vida dele, ele rejeitou por causa do orgulho. O orgulho, ele nos impede de ver as coisas da maneira do Senhor. O orgulho é o oposto do quê? Da humildade. O orgulho faz com que a gente não ouça ninguém, a gente não quer ouvir, a gente não quer escutar ninguém. A gente acha que a verdade está com a gente. A gente não quer ouvir ninguém. Que é o oposto da humildade. A humildade, você é humilde, você é manso, você é submisso, você é maleável, né? Então aconteceu isso com ele, né? Ele realmente, infelizmente, por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. O Senhor disse para ele também que ele ia zerar a vida dele ali, porque ele pregava. Ele era junto àquele ministro que era antes da restauração da igreja, ele via no meio deles, né? Só disse: vou zerar a sua vida, você zera a sua vida, as coisas vão ser, vocês vão junto com os santos, chega lá, o Senhor tem a oportunidade de pregar, de falar do meu evangelho. E ele desistiu. Olha as bênçãos, imagine ter um homem da igreja, um rapaz do seu coração, vai para a missão. Aí ele não, eu quero casar. E escolhe casar e vem para a missão.
dando exemplo, né? Você não conhece ninguém assim desse tipo, não. Eu sei que os conheço até agora, eles querem permissão. Mas o Senhor diz assim, né? Ah, você é uma pessoa, pergunta uma pessoa, aí a pessoa já é casada, pergunta assim, você quer fazer uma missão, já está casada, e a pessoa diz, não quero. Então, está perdendo as bênçãos, porque eu conheço um casal que eles fizeram já 3 missões, estão na terceira missão. Então, é uma bênção, ficar perto do Senhor. Esse homem, ele perdeu a oportunidade. Ele também ficou pensando, eu vou deixar tudo para trás, tudo que eu construí, minhas terras, eu sou um homem idoso, para que eu vou fazer isso? Mas nunca é tarde para servir o Senhor, né? E ele, lá no 40, ele ainda fala porque ele rejeitou, né? Porque ele teve esse momento. Porque lá no prefácio ele diz que o medo da perseguição e os cuidados do mundo causaram a rejeição do Evangelho. Aí o Senhor disse a ele no 1, eis que em verdade eu digo que o coração do meu servo James Cordell era reto diante de mim, pois fizera comigo convênio de que eu obedeceria a minha palavra. E ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás inventou. E o temor da perseguição e os cuidados do mundo fizeram rejeitar a palavra. E ele fez essas coisas, né, fizeram com que eles pudessem rejeitar as riquezas da eternidade. Imagina, né? As riquezas da eternidade. As riquezas da eternidade. As promessas que foram dadas àquele homem, conhecendo o homem reto. Imagina. As promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu lembro de uma escritura que marcou muito, eu acho muito, que é lá em 1 Coríntios, que fala sobre que as coisas que os olhos não viram, e que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que não. Então Deus preparou muitas coisas para nós. Ao eu li a história desse livro, eu lembro da escritura que fala que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus, e depois As coisas serão acrescentadas. acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Então, eu tenho certeza que se ele aceitasse aquele chamado dele e ir junto com os santos, as coisas deles iam ser acrescentadas. Ele ia prosperar mais, ele poderia ter mais alegria, e tudo mais paz, e tudo mais que ele poderia ter. Mas, ao ele não obedecer, não escutar a palavra do Pai Celestial, né, ele fez com que ele não fosse com o santo, ele não tivesse né? Então ele praticamente que abandonou as riquezas da eternidade. Eu sei que minha ordem falando desse filme da igreja, como pessoas que estão buscando se esforçar no primeiro evangelho, para que a gente não seja seduzido pelas coisas do mundo, que a gente se mantenha lá, mantenhamos vigilantes, para que possamos continuar ajudando outras pessoas a chegarem a Cristo. Então, sou muito grata de ser membro da igreja, poder ter testemunho do evangelho, poder prestar um testemunho a respeito das obras do Senhor, servir a Jesus Cristo e poder colocar nossas vidas, nos aproximar de Cristo e poder ajudar nós a fortalecer o Evangelho do Deus. Então, para terminar, né, mais um estudo do Recebe dos Valores esse ano, né, eu queria falar um pouco que a gente não enfatizou tanto, mas eu queria falar agora, que é ser um com Cristo, né? Ser um com propósito entre os santos. Não é somente só naquela época. Hoje a gente pode ser muito propósito com nossa aula, com nossa família, como se a gente é presidente de uma organização, presidente de coro, uma classe, a gente pode ser, sim, em propósito com eles, né? A gente faça com que as nossas organizações, nossos familiares possam ter um único propósito, que o propósito é seguir a Jesus Cristo, né? Então, eu queria ler para vocês um trecho, né, uma citação do discurso do Elder King L. Coke. Que ele fala assim: honramos os membros pioneiros ao redor do mundo, não porque eles eram perfeitos, mas porque venceram provações, fizeram sacrifícios, desejaram ser como Cristo e estavam se esforçando para edificar sua fé
e ser unos com o Salvador. Devido à sua união com o Salvador, todos eles se tornaram um. Esse princípio é verdadeiro para vocês e para mim hoje. O enfatismo chamado aos membros da Igreja de Jesus Cristo nos santos dos últimos dias é o de se esforçar para ser um povo de Sião, que é um de coração e vontade, e viver em retidão. Então a gente tem que ser um, né? A gente tem que se unir, né, com Cristo e com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente aqui, né? Nós quatro aqui, nós estamos unidos em propósito também, unidos em poder falar as palavras, né, de Deus para outras pessoas. Então, terminamos mais um estudo que vem segue, né, dessa semana. E desejamos que vocês possam ser uns com Cristo e com as pessoas ao seu redor. Eita, é mesmo, né? Não se esqueçam de dar o like, comentar e se inscrever no canal e ativar o sininho. Bem, rapaz, eu não me esqueço disso.